Fala, jovem! Você já errou alguma questão no Enem falando de vazão, de função afim? Acabou isso agora. Eu preparei uma revisãozinha só com questões Enem sobre o tema função afim. Vai anotando tudo, dá um pause na hora que aparecer o comando da questão, tenta resolver, depois você dá play, assiste a resolução, vê se você acertou ou errou. Se você tiver alguma dúvida, me procura lá nas minhas redes sociais, eu faço questão de te atender, tirar qualquer dúvida que você tenha antes da prova, tá certo? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, indica para um amigo, vamos tentar fazer isso daqui chegar ao máximo de pessoas possível. Então é isso, pessoal, um bom vídeo para vocês, um beijão, tchau! Então vamos lá, meus queridos, resolver aqui questões de função afim. Primeira questão, uma empresa tem diversos funcionários, um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana, os outros funcionários são diaristas, cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários e Y a quantia em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar os seus funcionários, é expressa por, então ele quer saber quanto que eu gasto em função da quantidade de funcionários. Observa que ele falou que X é a quantidade total de funcionários e ele tem, um deles é o gerente. Opa, ficou horrível isso aqui. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Então, vamos lá. Quantos funcionários, então, eu tenho que não são gerentes, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter X menos 1. Cada um deles ganha R$80 por dia e eles trabalham 2 dias por semana. Então, isso daqui vai dar 160x menos 160. Além disso, eu tenho R$1.000 que eu pago para o gerente. Então, seria 160x menos 160 mais 1.000. O que vai me dar uma função, né? Y igual a 160x mais 840. Tá aí. Essa daí seria a função que me dá, né? É justamente o que está na letra D de dado. Só uma subidinha aqui para você dar um print. Legal. Questão de número 2. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não são informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração a variação na cobertura de variação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 se deu na forma linear. Qual teria sido a cobertura no ano de 2014? Como aqui, gente, ele fala que isso daqui aconteceu de forma linear, olha o que eu quero que você perceba. Isso aqui não ficou do jeito que eu queria. Pronto. O que eu quero que você perceba? Que 2014... ele está no ponto médio desses dois, tá vendo? Então, esse valor aqui, essa porcentagem, ela também vai ter que estar no ponto médio. O que eu estou usando aqui, observa, não usei nada de função afim. Eu usei o chamado
Teorema de Tales. Daria para usar função afim? Daria. Ficaria um pouquinho mais difícil, mas você faria um pouquinho mais de conta, mas aqui ficou muito fácil, porque nesse caso basta fazer 67 mais 59 dividido por 2, deu 63, né? Fiz a média das porcentagens, então isso daqui tem que ser uma porcentagem também, 63%. Bem simples, né? Questão de número 3. Um reservatório de água com capacidade para 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água no instante inicial t igual a 0, em que são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório, e ela despeja 10 litros de água por minuto. A segunda é a única maneira de água sair do reservatório. A razão entre a quantidade de água que entra e sai nessa ordem é de 5 para 4. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante T dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500. A expressão algébrica para Q de T é... Bom, então vamos lá. Vamos falar o seguinte, ó. Se eu falar o seguinte, que VS é a quantidade de água que sai do tanque. Por que eu quero mexer com isso? Porque aqui ele falou o seguinte, ó, vou grifar para você ver o tanto que é importante. A razão entre a quantidade de água que entra e sai nessa ordem é igual a 5 sobre 4. Então, entra 10 litros de água por minuto. Então, olha o que eu posso falar. Que 10 sobre o volume que sai tem que ser igual a 5 sobre 4. O que me permite falar que o volume que sai é igual a 8 litros por minuto. Tudo bem? Então, o que acontece? Se quando entra entra 10 e está saindo 8, a taxa de crescimento é de 2 litros por minuto. O crescimento é de 2 litros por minuto. E aí, ó, perceba o seguinte, que ele fala, agora é importante eu grifar uma outra coisa, que ele se encontra com 5 mil litros no volume inicial. Então, olha, vai ser 2 litros vezes o tempo, mais a quantidade que já está lá inicialmente. Ele falou que é Q de T. Então, isso aqui é a função Q de T. Tudo bem? Tá aí. Questão 4, pessoal. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, está aqui um gráfico. Eu tenho que lembrar, né, que se isso daqui é uma função que vai se manter pelos próximos meses, ela é uma função afim do tipo y igual a ax mais b.
Tome muito cuidado aqui, pessoal. Muito cuidado mesmo. Esse aqui é o ponto 6 e 10. Esse aqui é o ponto 1 e 30. Aqui é 1, ó, não é 0. Cuidado. Então, vamos lá. O A dessa equação é dado por ΔY dividido por ΔX. Você pega dois pontos e faz, né, mantendo a ordem, ficaria 10 menos 30 dividido por 6 menos 1, o que dá menos 4. Disso, eu descobri então que é y igual a menos 4x mais b. Eu sei que se eu trocar o x por 1, o y vai dar 30. A partir daí, eu descubro que o b é 34. Então, essa função, ela é y igual a menos 4x mais 34. Vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Eu quero saber, nessas condições, qual é o tempo mínimo para que o reservatório atinja o nível igual a 0. Então, eu tenho que pegar essa função agora e igualar a 0. Então, vamos lá. Menos 4x mais 34 igual a 0. O x é igual a 34 sobre 4. Simplificando isso daqui, dá 17 sobre 2, que é 8,5. Tranquilo? E ele falou que esse tempo aqui, ele está em... Vamos ver aqui... Os tempos meses. Então, após o sexto mês, né? Então, vai ser no 8,5. Após o sexto mês, 2 meses e meio. Letra A. Tranquilo? Questão de número 5. Na questão 5 está assim, ó. Um produtor de maracujá usa uma caixa com volume V para alimentar o sistema de irrigação de seu pomar. O sistema capta água através de um furo no fundo da caixa a uma vazão constante. Com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 da manhã de segunda-feira. Às 13 horas do mesmo dia, verificou-se que já haviam sido usados 15% do volume de água existente na caixa. Um dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa de água é de 5% do volume total para reabastecimento. Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que horas o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento, né? Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Ele me falou o seguinte. Deixa eu pegar aqui os trechos do texto e vou grifar para você. Ó, com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 da manhã na segunda-feira. Às 13 horas, verificou-se que já haviam sido usados 15% do volume de água existente na caixa. Tranquilo? Então, ó, das 7 às 13, se passaram quantas horas? Das 7 às 13, já se passaram 6 horas, desculpa. E quanto de água que eu perdi? Eu perdi 15%, não é isso? Eu perdi 15%. Então, se você pegar e dividir 0,15 por 6, você vai descobrir que a variação é de 0,025. Isso daqui me dá 2,5%
a cada hora. Tudo bem? Então, ó, como eu quero saber quantas horas que eu vou precisar acionar, então olha aqui, ó. Vamos botar aqui. A porcentagem vai ser 1 menos, vou botar na forma decimal, vezes o t em hora. Então, eu quero saber quando é que isso vai atingir 5%. Ó. 5%, que é igual a 1 menos 0,025t. Se você isolar o t, você vai descobrir que isso daqui vai dar 38 horas. Então, como ele foi acionado às 7 da manhã de um dia, a interrupção, né, vai se dar 38 horas depois. Quando é que vai ser 38 horas depois? 7, né? Se você pegar ali para 24, vai ser no 17. Então, isso daqui vai ser 24. Aí eu já usei 17 daqui, não é isso? 38 menos 17 vai dar 21. Ou seja, vai ser 21 horas do dia seguinte. Do dia seguinte. Tudo bem? Então, tá aqui às 21 horas de terça-feira. Questão de número 5. Questão 6. Uma cisterna de 6 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, então ele quer saber qual é a vazão aqui, né? Então vamos lá. Quanto tempo que se passou? 2 horas. Deixa eu escrever aqui. Quanto tempo que se passou? 2 horas. Quantos litros que eu despejei nisso aí? 5.000 litros. Então eu vou fazer aqui, ó. Nossa, mas como é que você sabe que era 5.000? Porque aqui eu tinha 5.000, ó. Eu tinha 5.000 e no final eu tinha 0. Então significa que eu perdi 5.000 aí. Isso daqui dá 2.500 litros a cada hora. Tudo bem? Na primeira hora, eu perdi 1.000 litros. Então, perdi 1.000 litros durante 1 hora. Naquela primeira ali, ó. Naquela primeira região do gráfico. Deixa eu pintar aqui para você, ó. Nessa parte aqui, a vazão foi de 1.000 litros. Nessa aqui foi de 2.500 litros. Tudo bem? Então, qual é a vazão em litro da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, como foi ligada uma bomba a mais, a vazão dela vai ser justamente o tanto que ela tem a mais do que a primeira. Qual é esse tanto? Eu faço 2.500 menos 1.000. Isso significa que a segunda bomba ela tem uma potência de vazão de 1.500 litros por hora. Tudo bem? Porque eu liguei uma segunda... Então, assim, a partir desse ponto aqui, só para ficar claro, a partir desse ponto eu liguei uma segunda bomba, né? E aí, a potência das duas bombas juntas é de 2.500 litros por hora. Como a primeira bomba tem potência de 1.000 litros, significa que a segunda tem que ser de 1.500.
A última questãozinha aqui para a gente fechar esse vídeo. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões que, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do tempo em minuto. Em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Tá legal? Olha, para que um reservatório tenha uma vazão constante de enchimento, é necessário que as vazões de entrada e de saída sejam constantes. Esse fato só vai ocorrer de 5 a 10 minutos. Dá uma olhada aqui, ó. De 5... marquei errado. De 5 a 10 minutos, a torneira está abrindo. De 5 a 10 minutos, o ralo está saindo, né? Então, eu tenho aí uma vazão constante de enchimento, tá legal? Em todas as outras isso não acontece. Bom, é isso, espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão. Tchau.